Num cenário de crise econômica no Brasil, crise econômica e política, os políticos dos mais diversos partidos estão sendo escrachados por envolvimento em corrupção e pouco comprometimento com o que é público. Como você vai conseguir fazer com que o eleitor ararense mude esse conceito para acreditar em você nessa campanha? Eu penso que nós estamos numa eleição municipal. Então, o desânimo com a política, a tristeza, o afastamento, a decepção, são sentimentos que eu compartilho também. Não é porque eu estou vereador que eu também não tenho essas reações vendo essas situações todas acontecendo. No entanto, é bom lembrar que é uma eleição municipal. Então, em todo o país serão eleitos novos prefeitos, novos vereadores. Então, isso que me anima, inclusive, a possibilidade de discutir a cidade. Então, se tem uma eleição próxima do eleitor, em que ele pode ter proximidade com os seus candidatos, que ele vai poder cobrar. Em síntese, aonde ele pode começar mudando a política, ou apostando, ou acreditando, ou apoiando uma candidatura, ele pode começar numa eleição municipal. Então, que esta eleição municipal, ela sirva de possibilidade às pessoas acreditarem na política. Por quê? Vão ser eleitos, repito, pessoas para dirigir os municípios. E nada melhor do que começar pelo município. Então eu acredito, pela minha trajetória, eu tenho essa condição de me apresentar também à cidade com muita seriedade, com honestidade, com ficha limpa, que é um tema que tem sido discutido nacionalmente, e poder exercer bem, como tenho feito nesses últimos anos, o cargo público de prefeito do município. Com relação à cidade de Araras, como fazer a máquina pública funcionar corretamente, oferecendo serviços de qualidade? Como melhorar esse serviço prestado ao cidadão? Você tem razão, Célio. É preciso melhorar a eficiência da administração pública municipal. Ainda mais no momento de dificuldades, em que não há um crescimento da arrecadação, é preciso tornar mais eficiente. E eu vejo que a saída para fazer isso é a modernização da gestão do município. Eu adotei experiências de modernização da gestão quando eu estive presidente da Câmara, fazendo uma reforma administrativa, modernizando processos, implantando o ISO, um programa de gestão de qualidade, treinando os servidores, e é isso que eu quero fazer na prefeitura. A prefeitura ainda é muito burocrática. Um exemplo que eu tenho dito às pessoas que simboliza essa burocracia é a gente pegar um alvará. A gente vê um alvará em qualquer lugar, qualquer estabelecimento. Tem 4 assinaturas, 4 carimbos, e esse alvará tramita por vários setores da prefeitura. Isso não pode continuar. É preciso ter uma nova organização dos processos internos, ter uma modernização forte da administração, ter essa capacitação dos servidores. O cidadão precisa ter um poupa-tempo municipal, não pode ser hoje como é naquele prédio atual, né, esse sistema de acolhimento das demandas, de protocolo. Precisa ter uma modernização, e é isso que eu pretendo fazer, uma modernização muito forte, uma informatização, uma digitalização de processos e uma reorganização desses procedimentos internos. Isso que vai garantir a melhoria da qualidade de todos os serviços públicos, porque isso se reflete também em informatização da rede municipal de saúde, isso reflete também em organização dos sistemas de informação da Secretaria de Ação e Inclusão Social, também se reflete na organização, na modernização também da educação. Então, é a melhoria da gestão do município que vai garantir eficiência e melhor prestação de serviços de qualidade ao cidadão. Ok. Ainda sobre o serviço do município, você é favorável à terceirização de alguns serviços que o município, por exemplo, hoje há praticamente a terceirização para limpeza pública. Você é favorável a implantar isso ou até em outros setores? Em alguns setores, eu acredito que a terceirização ela pode contribuir. É a prestação de serviços. Na prestação de serviços que já existe nesses setores, como você menciona. Então, eu acredito que em alguns setores isso pode ser importante. Às vezes o município não tem condição de administrar todo um setor, como o da limpeza pública. Algo complexo, algo que uma iniciativa privada pode tornar isso mais eficiente. O foco deve ser a eficiência e a qualidade. Sendo eficiente e de qualidade, eu não vejo problema no município contratar esse tipo de serviço.
Mas o essencial, o serviço que o município deve prestar de saúde, de educação, ele deve ser do município. O município tem que ter o controle total da gestão desse serviço. Com relação à estrutura atual, em termos de secretarias, você pretende fazer algumas mudanças, caso seja eleito? Sim, eu penso que o prefeito eleito, ele deve ter um papel no início de governo de reorganizar e avaliar. Mas é preciso que seja feito com cautela e no exercício da função. É preciso no primeiro, segundo mês, fazer uma análise sobre a atual situação, de verificar o que tem funcionado, o que está ocioso, onde está sobrando, onde está faltando, de organizar o serviço do município, verificar essas condições e poder implantar sim uma reforma administrativa. Eu penso que é natural que uma gestão que assuma, ela tenha a possibilidade de fazer uma reorganização. Eu pretendo fazer isso no início do governo, num estudo daquilo que vem sendo feito. Existem cargos, por exemplo, da atual gestão que estão criados, mas não foram providos, eles podem ser extintos. Mas também tem que ter muita cautela, porque eu me lembro que em 2009 foi feita uma reforma administrativa muito no começo da gestão. Eu era vereador, eu defendi, inclusive, votei favorável, mas eu percebi também por aquela experiência de 2009 que ela foi muito no início. Ela foi pensada entre a eleição de 2008 e a posse, mas ela não teve um tempo de maturação já no exercício do cargo de prefeito. E isso acho que foi ruim, porque depois algumas coisas tiveram que ser refeitas. Então é melhor, com cautela, no início da gestão, avaliar tudo isso. Ok. E sobre o número de funcionários comissionados, se for eleito, pretende mexer no que está hoje? A gente percebe também que o atual governo vem tentando contratar para vários setores. A gente não tem a informação ainda se realmente preencheu todos os cargos disponíveis ou tem essa dificuldade em contratar. O que você pensa sobre cargos comissionados e a contratação de concursados? O município hoje ele tem cerca de 3.000 servidores efetivos e cerca de 200 cargos comissionados. Já reduziu bastante. A própria ação do Ministério Público já fez com que fossem reduzidos esses cargos comissionados. Mas eu pretendo sim tornar mais eficiente e eventualmente até extinguir cargos que eu vejo que já não estão sendo ocupados na atual administração. Mas eu reitero, isso é algo que eu pretendo fazer no exercício da gestão, sem de forma abrupta, sem proposta demagógica, sem oportunismo. Vai ser uma tarefa de início de governo, avaliar o que tem, o que precisa, onde precisa, fazendo os deslocamentos, enxugando, mas sempre visando a eficiência da Prefeitura Municipal. Breno, boa tarde. O seu governo tem plano para regulamentar o comércio ambulante aqui em Araras? E se tem, qual seria esse plano exatamente? O comércio que você diz é sobre o comércio de alimentos. Também. Eu acho que é um valor da cidade as comidas de rua. Eu até, numa última discussão na Câmara, eu qualifiquei desse modo, né? A gastronomia de rua da cidade. Eu penso que nós precisamos sim regulamentar, né? Mas regulamentar não significa, como a tribuna recentemente, eu acho que em editorial comentou, não significa conceder para todo mundo. Não é isso. Regulamentar significa criar regras e que todos estejam adequados a estas regras. E sim, é importante a regulamentação para que tenha este benefício. A cidade faz parte da cultura do município, a alimentação de rua, é até um valor gastronômico em alguns casos. A chegada dos food trucks também, ela também dá uma outra contribuição também à comida de rua. Então é preciso ter padronizações, é preciso discutir também a concessão do espaço público, porque isso é possível, só que hoje vários espaços públicos de praça, eles estão sendo utilizados sem nenhum critério, sem nenhuma contrapartida. É algo que foi no tempo, foi sendo autorizado de forma às vezes até informal, mas existem iniciativas de outros municípios. Até a situação, por exemplo, de quiosques em praias é isso. É um espaço público que o município faz. A Americana também tem as suas praças. Em Americana também tem essas espécies de quiosques em que também são concedidos ao comerciante privado que faz ali uma alimentação. Eu acho que tem que regulamentar desse modo, conversando com essas pessoas,
tendo critérios de visão pública, de impessoalidade. Não pode se tornar também, como eu vejo, que a pessoa tem um espaço e ela vende esse espaço, tem um comércio grande, um processo até de uma bolha até de comércio de carrinho de lanche, de um vendendo para o outro, né? Isso eu acho que tem que ser interrompido, porque é um espaço público concedido pela administração pública para aquela determinada pessoa, que pode até ter um processo sucessório, familiar. Então, vai ser uma tarefa também, eu tenho acompanhado isso, mas isso vai ficar, pelo desenrolar das coisas, para a próxima gestão. Eu tenho acompanhado isso de algum tempo, da possibilidade de regulamentar, criando regras, valorizando esta culinária, esta gastronomia, a sua qualidade, garantindo também a oportunidade de pessoas que têm grande experiência, porque isso também se combina com outras ações do município. A comida de rua, ela é um valor da cidade que tem interesse, por exemplo, turístico. Quando o município começa a discutir o turismo, ela pode ser integrada com qualidade, com saúde, com salubridade, com segurança. Ela também pode ser integrada ao convívio social, como já é, e pode ser aperfeiçoada. Ok. A gente falou sobre reorganização de secretarias. O seu governo tem alguma pretensão de concentrar os serviços municipais em um endereço, unificar, construir um paço municipal? E o que fazer com o imóvel do atual paço? Sim. Está no meu plano de governo criar um paço municipal, um novo paço municipal. Hoje, onde o paço está instalado, uma parte é do município, uma parte é alugada. Eu penso que o município pode ter, já chegou a hora, uma expectativa antiga, e o município, isso pode garantir melhoria também no serviço público, ter um novo paço municipal, um novo prédio. Eu penso que os atuais prédios do município, eles podem ser comercializados, pode ter uma combinação também entre a construção do paço e a comercialização desses imóveis, ou a locação desses imóveis, ou até a utilização desses imóveis para outros serviços do município, atividades, né, de cultura. Mas é preciso sim fazer um novo paço municipal. Eu pretendo, né, no início do governo, fazer um planejamento para a sua implantação. É algo complexo, tem que ter uma análise um levantamento de todos os prédios públicos, daqueles que estão alugados, das condições dos prédios, mas que centralizar e principalmente garantir um atendimento facilitado para o cidadão e melhorar esta gestão interna é algo que é necessário. Ainda sobre paço, existe algum plano do seu governo para aquela área abandonada, onde seria construído o paço municipal, ali do lado do ginásio de esportes, Nelson Rieger? A gestão Brambila pretendia construir ali o polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil. Vinha uma verba federal, acabou não ocorrendo, pelo menos por enquanto. Você tem algum plano para aquele local? Eu tenho uma meta clara de, durante o período da gestão, resolver o problema desse esqueleto ali, né, do ginásio, ali da Avenida Zurita, o esqueleto da Avenida Zurita. Em 4 anos, no período da gestão, isso já está resolvido. O caminho que está sendo trilhado agora é um caminho que eu considero interessante. Foi uma possibilidade de construir um prédio regional da UAB, um investimento grande de milhões de reais, viria um recurso federal, seria um polo que teria as ações da região toda, né? Isso ainda há uma possibilidade, mas a situação toda também, né, de queda de arrecadação federal, a instabilidade política nacional prejudicou. Pode ser até que tenha algum avanço. Eu sei que o prefeito Brambila tem se empenhado também em resolver essa situação. Mas, iniciado a gestão, no início da minha gestão, que eu pretendo poder exercer no ano que vem, eu vou verificar a situação. Se tiver a possibilidade desse investimento que foi apalavrado pelo Ministério da Educação em construir o polo da UAB, então eu irei batalhar para que isso seja feito, porque eu acho que é um ganho da cidade, que é um investimento importante. Não tendo isso, aí é possível pensar outras alternativas, até que possam ser esportivas, culturais, mas fundamentalmente, isso não pode passar desses 4 anos. Isso precisa ser resolvido agora. Já é algo que ficou pendente, vem sendo pendente de algum tempo, era um pretenso paço municipal, é uma região estratégica, no centro
da cidade, né, próximo ao lago, próximo ao ginásio, ao terminal urbano, à Câmara Municipal. Ele está entroncado ali num ponto importante, não pode ficar do jeito que está. Isso é compromisso de resolver nesses 4 anos. Candidato, nos últimos anos foram construídas centenas de casas populares aqui em Araras, mas muito se questiona sobre a falta de estrutura delas, postos nos bairros ao redor, né? Postos de saúde, escolas que ainda faltam nessas regiões. Seu grupo tem algum projeto habitacional para a cidade? E, além disso, melhorias para essas regiões de novas casas? Sim. Algumas ações tinham compromisso de que seriam executadas, algumas unidades, tanto de saúde como educacionais. O que aconteceu foi uma falha do governo federal em não repassar os recursos e essas obras acabaram não acontecendo. Então, é sim importante a estruturação da rede de saúde, da atenção à saúde e também de educação. Ainda de forma um pouco... a região tem suprido esta demanda, mas essas regiões também da implantação de novos empreendimentos, ela também vai crescer. Ela também tem a perspectiva de crescer, já estão reservadas também nessas regiões como zonas de habitação, áreas de interesse social, para a construção de moradias. Então, a continuidade do programa de moradias também será uma prioridade da minha gestão com essa estruturação. Então, isso vai garantir moradia de forma estruturada para atender as futuras habitações e também as atualmente existentes. Mas mesmo em novos empreendimentos, até a atual gestão vai inaugurar uma escola lá no Varley Colombini e vai ser inaugurada em breve. Mas aonde não se tem, nós iremos sim construir, né? Mas principalmente organizar a gestão de saúde e educação para atender. A população vem sendo atendida, mas pode melhorar a atenção se tiver estruturação nessas localidades. Candidato, é notória a perda de receita nos últimos anos em Araras. Qual a solução para o aumento desse orçamento para Araras? É verdade, isso tem acontecido não só em Araras, isso segue um padrão que tem se repetido em todo o Brasil. É preciso melhorar a gestão tributária do município. Eu vejo que a falta de informatização também da Secretaria da Fazenda, dos processos internos, ele também prejudica a organização do sistema de arrecadação, pode tornar mais eficiente, isso também melhorar a arrecadação do município e também adotar medidas de atração de investimentos. O município tem a possibilidade agora, com as iniciativas adotadas nos últimos anos, o município está preparado para atrair novos investimentos, preparado para que agora, neste próximo período, nós possamos, as empresas aqui instaladas se ampliarem, novas empresas possam vir para a cidade e eu acredito que isso vai trazer mais arrecadação, isso vai conseguir garantir também melhora na arrecadação do município. Esse vai ser o meu empenho. E mesmo com a queda da arrecadação, continuar buscando recursos, projetos, articulando iniciativas com o governo do estado e com o governo federal. Está mais difícil, mas aquele município que estiver mais preparado, mais articulado, com bons projetos apresentando para o governo do estado, para o governo federal e até buscando também linhas de financiamento, vai também ter capacidade para suprir esta queda de arrecadação e garantir também investimentos. O atual governo ele tentou concessionar o aeroporto municipal, a iniciativa privada. O que você pretende fazer? Eu pretendo que o aeroporto seja otimizado. Essa é a prioridade. O aeroporto ele precisa ser otimizado, ele não pode ficar como está. Isso é o que eu tenho defendido já nos últimos anos. Um modelo foi a concessão. Não deu certo nesse momento. Isso não significa que não possa dar a partir do ano que vem. É uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade também, se confirmando a impossibilidade da concessão geral do aeroporto, um outro caminho que eu tenho visto, que eu tenho, a cidade americana é um modelo desse modo, é que na zona do aeroporto seja formado um distrito industrial. Esse é um outro caminho. Ao invés de fazer a concessão geral do aeroporto e os investimentos, é possível também estimular um segmento aeroportuário, da manutenção de aeronaves, de pequenas angaragens executivas,
fazendo a concessão como se fosse um distrito dentro do aeroporto, organizar isso dentro do aeroporto. Isso é muito possível. Então, o importante o aeroporto não pode ficar do jeito que está. Ele está parado, ele está ocioso, e o aeroporto municipal ele tem um potencial de induzir o desenvolvimento econômico. São poucas as cidades que têm um aeroporto do nosso porte. Então, seja o próprio poder público fazer um projeto e aí conceder para empresas relacionadas à ação aeroportuária, ou seja, até um modelo de concessão geral, é algo que vai ser também prioridade para ser executado nos 4 anos. Eu acho que, mesmo que não tenha dado certo a concessão, foi importante ter feito a tentativa. Não ficou parado, tentou-se fazer algo. Agora vai ser a tarefa de dar continuidade a que o aeroporto seja um indutor do desenvolvimento econômico de Araras. Candidato, agora trocando um pouco de assunto para saneamento básico. Há muitos anos o aterro sanitário, o antigo lixão, é um grande problema a ser resolvido aqui em Araras. O lixão já foi fechado e hoje o município gasta mais de R$200 mil com a destinação dos resíduos para Paulínia. A melhor saída é mesmo enviar esse lixo para outra cidade? Ou você acha viável a construção de um aterro? Tem no seu plano a previsão de construção de um aterro regularizado? E o município tem caixa para fazer isso? Cerca de 200 mil por mês, né, Dê? São Por quase mês. 2 milhões, né, cerca de 2,5 milhões por ano. E que eu penso a este respeito que é preciso, primeiro, ampliar fortemente a coleta seletiva de resíduos recicláveis. Hoje ela só atinge cerca de 20% da cidade, é muito pouco. Então essa é a primeira ação importante, porque isso vai reduzir com a possibilidade da coleta seletiva, e não dá para imaginar também que a coleta seletiva ela sozinha se paga, é preciso ter uma ação forte governamental. Os municípios onde isso tem dado certo têm uma forte presença do município também, da prefeitura, com cooperativas de coletores, mas não só isso, também com ecopontos, também até com, às vezes, o estímulo até ao autônomo, ao coletor autônomo, mas que para o município é vantajoso tirar o máximo de resíduos desse lixo domiciliar. Então essa é a primeira coisa. Depois, eu penso sim que é preciso ter uma solução local. Eu acho muito custoso esses 2,5 milhões por ano. Também não é barato fazer um aterro, é preciso buscar linhas de financiamento específicas, apoios do governo do estado e do governo federal para a sua implantação, pensar também ações consorciadas com os outros municípios, que pode gerar também a viabilidade econômica de um aterro aqui ou em outras cidades da região, mas pensar de forma consorciada também depende de uma articulação com outros municípios, mas também não pode ficar como está. Fazer uma parceria público-privada, fazer uma concessão. Esse problema ele vem ocorrendo e vem sendo feito dessa mesma forma desde 2008, quando foi feita a interdição do lixão. Eu me lembro bem, porque eu estava lá no dia da interdição, como vereador, e eu acompanhei a interdição. E aí, desde então, tem se feito essa situação de pagar e pagar caro para o lixo ser enviado para fora. Eu acho que é um dinheiro que nós podemos utilizar aqui, até porque eu penso que a cidade de Araras tem que ser exemplo de sustentabilidade ambiental. Nós somos, temos esse título de cidade das árvores. Então não é sustentável o município mandar para fora, contratar e pagar caro. Nós precisamos ter uma solução local sim. Isso é um dever, enquanto cidade, de que nós tenhamos uma solução local para os nossos resíduos. Nós produzimos esses resíduos e precisamos pensar numa solução local, econômica, viável, eficiente, mas é preciso ter uma solução local. A Araras tem que estar à frente nisso, é uma coisa que não foi resolvida nos últimos anos e precisará, a próxima gestão dos 4 anos, eu pretendo resolver essa questão. Ainda na questão ambiental, tem a estação de tratamento de esgoto. Ela perdeu muita eficiência nos últimos anos. Hoje, pelos números que a prefeitura informa, parece que são cerca de 15% do esgoto que a cidade produz é tratado apenas. Algum plano para tratar todo o esgoto de Araras, já que isso nunca ocorreu desde que a estação foi inaugurada? Sim, é preciso que a estação trate o máximo possível, tentando atingir a meta de 100% de todo o esgoto tratado. Existiu um recurso do PAC
e que agora está sendo feita uma nova licitação para pequenos reatores, um novo modelo de reatores. Mas mesmo essa licitação ela dando certo, a execução deste contrato ela vai se estender até o início da próxima gestão. Então vai ser tarefa minha de poder garantir a estação de tratamento de esgoto funcionando e a implantação desses pequenos reatores. O modelo atual é um modelo de grandes reatores, e que inclusive se começou a pensar um outro grande reator, mais um ou mais dois grandes reatores. E percebeu-se que isso não ia dar certo. Então agora mudou-se o rumo, que eu considero mais adequado, que é para pequenos reatores. E aí pode ser feito os reatores em série. E a cidade vai crescendo, esses pequenos reatores menores, eles vão sendo implantados. Então é necessário sim resolver também a questão do esgoto, e eu farei isso. Por último, Breno, a questão do entulho também. A própria prefeitura alega que Araras é uma das únicas cidades que recolhe o entulho da destinação, mas a destinação hoje do entulho não é correta. Como resolver esse problema com a destinação do entulho aqui em Araras? Eu fui conhecer já alguns anos atrás, como vereador, a iniciativa de outros municípios para também a reciclagem do resíduo da construção civil, do entulho. Então, é preciso também reciclar o entulho da construção civil. E é possível, ele tem um potencial também de utilização. Em blocos, em bloquetes, nas estradas rurais, ele precisa de um tratamento. Então, do mesmo modo que o resíduo domiciliar do aterro, é preciso pensar uma iniciativa de parceria público-privada, de concessão, ou até nesse caso, até de organização social, de cooperativas, em que o resíduo da construção civil, o entulho, ele tem um tratamento. E que a gente possa também pensar um novo modelo também para a coleta do entulho de toda a cidade. E eu acredito que também o atual formato em que o município também faz uma coleta, né, geral e restrita, ele é preciso ser discutido também com a cidade. A cidade, isso tem um custo. A cidade tem que discutir se vai continuar arcando com esse custo. Se o município quer continuar, né, arcando, se a cidade quer continuar arcando com o custo de todo o entulho, da coleta de todo o entulho da cidade, ok, mas é preciso ter uma discussão transparente com a cidade a respeito dos números, do custo que isso tem para todo o município, ou, se não, nós possamos pensar até no plano, na implantação do plano de gestão do resíduo, e aí ter uma reorganização também da coleta de entulho, né, poder no centro da cidade pensar em otimizar e utilizar mais caçambas, né, no paralelepípedo isso cria mais prejuízo, no centro da cidade também é uma dificuldade maior também da coleta do entulho. Então, principalmente na região central, eu vejo com muita dificuldade essa situação do atual modelo de coleta de entulho. Trânsito. O trânsito na região central ele é crescente. Em alguns horários chega a ficar intransitável. Quais medidas você pretende tomar para amenizar? Eu penso, Célio, não só no trânsito, mas na mobilidade urbana da região central. A mobilidade urbana da região central ela tem que privilegiar o pedestre. Então é necessário a implantação de semáforos para pedestres. Nós não temos semáforos para pedestres. É preciso também implantar em alguns locais que é possível o alargamento das calçadas, privilegiando o pedestre. Também tentar fazer um esforço de organização do trânsito, né, buscar um esforço de organização do trânsito da cidade, do centro da cidade, mas que tem limitações, porque o centro ele não foi preparado para uma cidade do tamanho que é nossa. Ele foi sendo feito, né, há décadas e décadas atrás, né, com uma limitação e a partir do desenvolvimento do que o município tinha à época. Tanto que fora do centro, né, a cidade já tem largas avenidas, essas situações todas, e o centro que precisa é ter a organização do seu trânsito, as esquinas poderem ter um melhor fluxo, mas o trânsito no centro, ele vai ter que cada vez mais ele vai acabar sendo reduzido, né? O tráfego de veículos no centro da cidade, com o passar do tempo, assim como outras cidades, ele vai sendo reduzido em benefício da circulação de pedestres.
Araras ainda não tem uma situação de que precisa impedir o trânsito de veículos, mas o trânsito no centro da cidade, ele precisa ser uma velocidade baixa, precisa ser compatível com o pedestre, precisa ter semáforo de pedestre, precisa compatibilizar também com o uso de bicicletas, de motos. O trânsito na região central, ele precisa ter a sua velocidade sempre com muita parcimônia. O atual governo ele investiu em radares móveis para reduzir acidentes de trânsito. De acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, o número de pessoas feridas em acidentes caiu, no de trânsito também caiu. Você pretende manter a política de radares como é feito hoje? E eu me lembro, Célio, quando, alguns anos atrás, foi reivindicado os radares. Eu me lembro disso, porque não tinha, é uma coisa recente. O que eu penso é que devem ser implantados agora os radares fixos. O radar móvel, ele cria muita animosidade entre o cidadão e o agente fiscalizador. Eu também não gosto de ver um guarda municipal que poderia estar desenvolvendo outras atividades, ele estar fazendo a fiscalização de trânsito. Eu penso que a guarda municipal deve ser utilizada na ronda comunitária, na vigilância de prédios públicos, no cuidado com a cidade. Mas de radar é preciso manter aperfeiçoando esta ação, focando em radares fixos, em lombadas eletrônicas, privilegiando assim um caráter educativo, pedagógico. O radar móvel, ele acaba dando ao cidadão muito um caráter persecutório, muito punitivo, e não é esse o objetivo. O objetivo do radar ele tem que ser reduzir a velocidade, principalmente em vias de rápido acesso, mas para moderar a velocidade. Ainda sobre tecnologia, a cidade enfrenta um aumento do número de veículos furtados. Autoridades das forças de segurança apontam que o aumento pode ser resultado do aumento de combate em outras cidades, como Limeira, por exemplo. Limeira conseguiu reduzir a estatística ao implementar o projeto Muralha Digital, que são câmeras instaladas em todas as entradas da cidade, para identificação da hora e se o veículo é roubado ou furtado. Caso eleito, pretende defender ou implantar um projeto semelhante em termos de câmeras de vigilância? Vou implantar o projeto de muralha eletrônica, muralha digital, que eu fui conhecer já há alguns anos, mesmo antes de Limeira implantar. Cordeirópolis também implantou esse ano. Há alguns anos eu já fui conhecer e já tenho defendido, que tem em Cosmópolis, tem em São Caetano do Sul, tem em Jundiaí, que foram as cidades pioneiras nessa implantação de câmeras. Câmeras de alta tecnologia, câmeras de longo alcance e de leitura automática de placas, que tem principalmente no furto de veículos, uma ação muito efetiva, porque cruza também essas informações com os dados de ocorrências, de furtos ou de outras ocorrências de criminalidade. Então, implantar câmeras nas principais vias de acesso da cidade, nas entradas e saídas, nas principais vias de acesso aos bairros, é um processo importante de implantação, que tem que se fazer um projeto geral, um projeto global de implantação disso e uma gradual implantação ao longo de 4 anos. Isso garante inteligência e integração também da Guarda Municipal com a Polícia Civil, a Polícia Militar. Não é um papel do município, a segurança pública, o governo do Estado tem faltado na sua presença com policiais militares e policiais civis. No entanto, o município tem desenvolvido esse papel e agora será o passo seguinte a implantação do monitoramento por câmeras, e é isso que está no meu programa de governo. Nesse caso que você citou da responsabilidade do Estado, a Polícia Civil sofre com déficit de funcionários, que inclui escrivão, delegado, investigador. A situação foi, inclusive, confirmada pelo Ministério Público e o órgão afirma que a cidade deveria ter 33 funcionários, mas atualmente conta com apenas 18. Pretende agilizar contato com o Estado para alterar essa situação? Ou o município vai continuar emprestando, entre aspas, funcionários para o setor? O município acaba emprestando funcionários para não desatender o cidadão, visando o bem-estar do cidadão. Assim como o município também investe em apoio à segurança pública com a Guarda Municipal, para não deixar o cidadão desassistido. Mas isso não significa deixar de cobrar. Se tem alguém que vai cobrar, que tem cobrado já do governo do Estado, sou eu. Porque eu fui mais de uma vez ao secretário de Segurança Pública, já
articulei com deputados essa cobrança e, mais recentemente, com essa possibilidade, eu ingressei com a representação que o Ministério Público acolheu, essa que você menciona, que confirmou essa falta de policiais civis. Então, a cobrança efetiva, a cobrança ao governo do Estado e até a cobrança deve ser também nesse aspecto, em que a população saiba que o município hoje supre quase que metade, ou às vezes até alguns momentos mais da metade dos policiais civis em Araras. A delegacia não funcionaria se não fosse o apoio do município, sem contar a iniciativa privada, né, que fez o prédio, o apoio da sociedade que garantiu ali aquele novo prédio. Então, o governo do Estado, infelizmente, tem sido ausente, né, e nesses últimos anos reduzido o número de policiais e delegados em nossa cidade. Mas qual que é o papel do prefeito? Cobrar, exigir, insistir, articular a sociedade civil, né, envolver o CONSEG, envolver toda a comunidade, para que ajude também o prefeito nesta cobrança. Mas isso não significa abandonar o cidadão. Então, fazer um cuidado ao cidadão acaba sendo necessário e importante. Por isso que o município há muitos anos faz esse suporte à segurança pública com a guarda e com a seção de funcionários. Breno, apesar do orçamento significativo que Araras tem hoje para a educação, a cidade ainda tem um desempenho em algumas escolas municipais aquém de algumas escolas estaduais em avaliações governamentais. Cito duas, Enem e IDEB. Como fazer Araras ter uma educação de ponta? Eu acredito que Araras caminha para isso. Araras caminha para ser uma cidade educadora, uma cidade com educação de muita qualidade. Em várias regiões da cidade, apesar de ser, né, trazer esses dados estatísticos, mas por outro lado eu vejo que em várias regiões eu fui procurado em diversas oportunidades ao longo dos últimos anos, em especial desses últimos 4 anos, por pais e mães que não queriam que o filho fosse estudar na escola estadual e queriam a escola municipal, onde às vezes há a escola estadual e municipal de ensino fundamental. Então, uma busca até pela escola municipal, que elas têm se aprimorado. O Estatuto do Magistério em implantação, ele tem um papel importante e vai ser tarefa também do próximo prefeito dar seguimento à implantação desse novo Estatuto do Magistério. Os cargos de diretores concursados, isso foi realizado agora, mas também acompanhar isso e apoiar esses diretores concursados, esses supervisores concursados, vai ser uma tarefa da próxima gestão. Então, ajudar e apoiar esses novos profissionais que vão estar fazendo ali a gestão dessas escolas. E eu estou muito animado de que isso vai dar uma nova condição. O índice de valorização dos profissionais da educação, que foi implantado, o índice de avaliação dos profissionais da educação local, o índice local de avaliação da educação também, são iniciativas importantes que foram adotadas nos últimos anos e que nós podemos até ser um marco mesmo na educação brasileira, com a perspectiva de garantir a educação integral, o ensino integral para todas as escolas. Teve uma implantação, uma iniciativa pioneira com Mais Educação, com oficinas, mas agora a cidade pode ter uma ampliação dessa educação integral com atividades esportivas, recreativas, lúdicas, outros tipos de oficina, de iniciação à formação profissional. Então, eu acredito que esse é o caminho da educação do município. E garantir o ensino infantil, que agora praticamente a gente não tem mais o problema que se tinha alguns anos atrás, de fila enorme em creche. Então, a cidade está preparada para dar um passo seguinte também na educação. Como eu penso que agora isso vai nos permitir ter creche em período noturno. Fazer agora a creche, que é um outro tipo de atendimento, que é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social, que é um outro tipo de cuidado. Mas a creche em período noturno, ela não é só uma atenção ali à criança, é uma atenção à criança, mas ao pai e à mãe que têm a necessidade de trabalhar, mas principalmente ao pai e à mãe que não têm uma escolarização, que não terminou o ensino fundamental, que não terminou o ensino médio, que quer fazer um curso técnico, que quer fazer uma faculdade e trabalha o dia todo e pode ter, a partir de critérios, né, desta obrigatoriedade de estar trabalhando ou estudando, ter um atendimento na creche que já existe, mas passar a ter uma creche em período noturno. Isso já existe, Limeira mesmo foi implantado este ano, outras cidades da Grande São Paulo também e do estado de São Paulo já tem creche em período noturno. É um modelo internacional de ter esse acolhimento também no período noturno, um outro tipo de acolhimento,
Mas ter também o acolhimento no período noturno vai garantir uma cidade também educadora, uma cidade em que todo mundo tem acesso à educação, que tem oportunidades. Assim que eu acho que a cidade se consolida como um polo de educação. Vou voltar um pouquinho em um tema que você citou, que é a escola integral. Quanto tempo você acredita que toda a rede aqui em Araras teria escola integral no seu governo? E mais, o governo teria como bancar esse custo? A educação do município ela tem um orçamento importante que ele pode ser organizado para isso. Então eu acredito que nós temos sim recursos para isso do orçamento municipal, principalmente porque a rede ela já foi montada, as escolas já foram construídas muitas escolas nesses últimos anos, também foram cobertas quadras. Então, isso nos permite agora investir na otimização, na organização do currículo, na organização da educação integral. Então, eu penso que numa meta de em 4 anos, nós podemos chegar a 80%, a 100%, quem sabe, de toda a rede municipal de ensino. Essa deve ser a meta, poder em 4 anos atingir esse 100%, né? Já foi dado um passo importante, algumas coisas já foram aprendidas nesse período, foi estruturado um novo Estatuto do Magistério, IVPE, as experiências que foram dadas nos permite apontar para 80% a 100%, buscando atingir essa meta de 100% ao longo desses próximos 4 anos. Mas o município tem condições financeiras de arcar com esse custo? Eu acredito que sim, Sérgio. Pelo orçamento do município, aquilo que o município tem investido em educação, por aquilo que já foi investido até agora e que não precisará ser feito, vários investimentos em construção de prédios, em coberturas de quadras já foram feitas. Agora é mais organizar isso tudo. Eu acredito que pelo orçamento da educação, que é um orçamento importante, um recurso importante do município, esses 25% do orçamento pode apontar para que a gente possa estruturar, inclusive organizando também essas oficinas, em que hoje tem esses programas, na dependência dos programas do governo federal. Este ano mesmo teve cortes do governo federal, teve situações em que prejudicaram até a educação integral. Mas eu acredito que nós temos recursos para garantir, no prazo de 4 anos, essa ampliação da educação integral. Isso pode se tornar a cidade de Araras uma referência nesse segmento e referência na educação integral. Assunto saúde. O CAEM na Zona Leste ele concentra diversos exames e atendimento de especialistas, mas há reclamações constantes de filas, desde a fila para consulta até também para cirurgias que são demoradas. O que fazer para acabar com essa fila e diminuir essa demanda por cirurgia eletiva? Eu penso, Sérgio, que na saúde e nessas questões específicas, são 2 situações que têm prejudicado, causado dificuldade e que eu pretendo implantar, que é a informatização da rede de saúde. O problema das filas é algo que, até fila física, não é só uma fila de espera. No CAEM tem situações, às vezes, de fila física ali, das pessoas de madrugada, esperando encaixe. Isso tem que acabar, não pode ser dessa forma. O CAEM, às vezes, a gente tem dificuldade para ligar lá, para fazer atendimento por telefone. Isso não pode continuar. Precisa ter um atendimento, um agendamento eletrônico. Precisa o cidadão ter confiabilidade, poder ter esta organização até digital da informação do agendamento eletrônico. É preciso ter uma coisa simples em toda a rede municipal de saúde, que é o controle de quantidade de atendimentos, de tempo de espera, de retirada de senhas. Isso é possível com a informatização. E algo que vai melhorar muito a saúde pública do município, que é um marco histórico para a cidade, que é a implantação da Faculdade de Medicina. Nós temos um problema da falta de médicos. Isso reflete em tudo isso. Isso reflete na demora de exames, isso reflete na demora de atendimento de consultas, dos especialistas. A cidade já ampliou o seu quadro de médicos, mas mesmo assim faz concurso e em algumas especialidades tem dificuldade para contratação. Então, a Faculdade de Medicina vai ser um marco histórico. É um sonho de décadas do município ter a Faculdade de Medicina. E vai depender muito do próximo prefeito a sua implantação. O município ele já se torna agora como um campo de atuação de residência médica, a pós-graduação do médico. Então, ter a Faculdade de Medicina aqui coloca Araras como polo de saúde da região. Nós vamos ter ser uma referência. Isso vai nos ajudar muito a solucionar esses problemas todos.
Porque a partir daqui, a Faculdade de Medicina implantada, médicos, professores que vão vir aqui, todo um setor de medicina que a cidade vai passar a sediar, essa integração com o município que vai precisar ter com a Santa Casa, né? Porque a Faculdade de Medicina é Santa Casa, é a instituição de ensino superior e a prefeitura nas unidades de saúde, no centro de especialidades, formando também um médico que vai cuidar da saúde pública, sem deixar de investir, apesar de você ter perguntado sobre exames, essas coisas, mas a gente também precisa fortalecer a prevenção, a saúde da família. E a formação hoje do médico não privilegia a saúde da família, privilegia a especialidade e o consultório particular. E o grande ganho também da Faculdade de Medicina vai ser uma educação para a medicina voltada para a saúde da família. Então, eu fico muito entusiasmado, porque isso é um marco histórico da cidade e vai promover também melhorias significativas na saúde pública, a implantação da Faculdade de Medicina. Outra reclamação constante também é a disponibilidade de remédios de alto custo, de uso contínuo. Com certa frequência a gente vê reclamação de que os remédios não estão disponíveis. Como resolver? O município ele acaba pagando uma conta, o que também ela precisa ser partilhada com o governo do estado e com o governo federal, e o município tem que adotar medidas de ações de regresso também contra o governo do estado e contra o governo federal. O município não pode pagar essa conta sozinho, ele precisa partilhar com o Sistema Único de Saúde esse custo, mas é necessário sim garantir a ampliação dos remédios, né, dos medicamentos de alto custo, porque isso é algo que é direito do cidadão. Às vezes ele tem que recorrer ao Poder Judiciário porque o município nem consegue dar conta disso, mas o município tem que fazer o máximo possível. Eu acredito que com a informatização da rede de saúde, com a implantação de faculdade de medicina, isso vai nos permitir organizar melhor a situação dos exames, melhorar o atendimento médico e até ter mais recurso para medicamentos, porque isso vai otimizar também a eficiência da gestão da saúde do município. Breno, agora sobre lazer, cultura. Araras tem uma infraestrutura cultural considerada boa. Nós temos um teatro estadual, centro cultural, Casa da Cultura, agora Casa da Memória. Mas nem sempre esses espaços são totalmente utilizados pela população. Qual maneira para conseguir se popularizar o acesso à arte e à cultura aqui em Araras? É um trabalho de longo prazo, mas eu acredito que ele vem sendo feito. Nós temos agora, né, o Centro Cultural, que tem tido diversas atividades, tem os espaços também em algumas regiões. Popularizar a cultura também é algo importante. Os festivais da praça, eles acabam também sendo espaços culturais. O que eu penso para a cultura é organizar isso ainda mais com as oficinas já existentes, elas possam se organizar numa escola municipal de cultura, que essas diversas atividades de teatro, de musicalização, elas tenham também uma estrutura pedagógica como escola. Já tem praticamente os professores, já tem os alunos, mas não tem isso organizado como uma escola municipal de cultura. Então é preciso também organizar isso como escola municipal de cultura, e isso vai propiciar também levar isso nas praças, levar isso nos bairros, envolver também as diversas regiões da cidade. Eu vejo que a cultura avançou bastante. O que eu precisarei fazer nessa próxima gestão vai ser melhorar ainda mais a organização, a estrutura da cultura, que teve um avanço muito grande, isso é muito reconhecido. Ainda na questão, um prédio que tem ligação com a cultura de Araras é o Cine Santa Helena. Aquele prédio do antigo Cine Santa Helena foi adquirido pela prefeitura, mas ele está parado há muitos anos. Qual que é o seu plano para ele? Eu penso que ali é preciso investir naquele prédio, na restauração daquele prédio, e eu gosto da ideia que foi projetada nos últimos anos de implantar ali um arquivo público histórico municipal, e ali também ser um espaço cultural, de anfiteatro, de atividades culturais. Mas é preciso, é algo que, né, foi entregue recentemente, o solar, que ficou ótima, Casa da Memória, o calçadão ali ficou, né, já foi revitalizado há algum tempo atrás. A Casa da Cultura vem sendo utilizada como espaço também de escolas de música, e agora faltou ali o Santa Helena. Eu gosto muito desta área de preservação do patrimônio histórico, eu me entusiasmo na Câmara Municipal, organizei muito o arquivo da Câmara,
a preservação da memória do município. E o Cine Teatro Santa Helena faz parte da nossa história. Ele está lá, tinha-se uma perspectiva de um investimento privado em parceria com o município. Isso não foi feito até o momento, mas eu pretendo sim, como prefeito, de revitalizar o Santa Helena, fazer ali um espaço de arquivo público histórico do município e que ali também seja um espaço de cultura. Qual o seu plano para impulsionar o turismo em Araras? O plano até foi traçado, que é o plano diretor de turismo. A tarefa minha como próximo prefeito, que assim pretendo receber a confiança das pessoas, é de implantar esse plano de desenvolvimento turístico. Eu fui o vereador que, na discussão do plano diretor da cidade, lá em 2006, eu coloquei uma emenda que está no texto do plano diretor, que apontava para esse caminho, reforçava a possibilidade do município seguir uma direção de se tornar município de interesse turístico. E hoje o município avançou bastante. Como vereador também, eu propiciei há 3 anos atrás seminários sobre o desenvolvimento do turismo. Então, o que nós precisamos fazer agora? É dar seguimento à implantação desse plano de desenvolvimento turístico, que estabelece vários procedimentos ali de implantação da infraestrutura turística, de roteiros turísticos. O município pode, ainda este ano, se tornar município de interesse turístico. Isso garantir cerca de R$500 mil por ano do governo do estado para a nossa cidade. Isso vai ajudar muito que a cidade possa investir também na infraestrutura turística. É toda uma indústria de turismo que a cidade começa, e eu acredito muito no turismo, que a indústria do turismo pode gerar empregos e é um mecanismo que gera qualidade de vida, que tem muito a ver com a nossa cidade, a qualidade de vida do nosso município. Porque o turista que nós queremos atrair é esse turista que vai buscar tranquilidade, que vai buscar fazer um passeio, que vem aqui. Então, quanto melhor a cidade for, esse que é o legal, quanto melhor a cidade for para os seus cidadãos, quanto mais agradável, mais segura, mais aculturada, melhor ela será para o turista. Então, gera benefícios para o cidadão que aqui reside e para o turista que vem, e já tem vindo. Nos festivais da praça já tem vindo turista. No Lago Municipal já vem turista. Agora com o Parque Ecológico, né, com o arborismo, a tirolesa, com o bonde, né, com a Casa da Memória, a Araras já começa a ter roteiros, com o roteiro da zona rural. Então, o meu papel vai ser estimular ainda mais essas iniciativas em parceria com a iniciativa privada, que tem abraçado também a rede hoteleira, né, os restaurantes. Eles têm abraçado também essa possibilidade de reforçar as características turísticas de Araras, e eu acredito muito nisso. Ô Breno, o que fazer com uma área tão carente em Araras, que é o esporte de base? Eu acredito que alguns passos foram dados. Foi feita a implantação do Conselho Municipal de Esporte, do Fundo Municipal de Esporte. Agora, recentemente, também foi feita o concurso para profissionais para a Secretaria, que a Secretaria nunca teve uma estrutura de profissionais do esporte. Então, a importância vai ser, a partir do ano que vem, de 2017, organizar estas atividades no esporte, de fortalecer o esporte comunitário, o esporte nos bairros, de ter novas modalidades. Por exemplo, está sendo construída a primeira piscina pública da cidade, lá no Campo do Capixaba, né? Então, ter atividades de esportes aquáticos lá nessa piscina. Então, ter as praças que foram revitalizadas. Nós precisamos também fazer a abertura das escolas. As escolas com quadra cobertas, elas são praticamente ginásios. Isso precisa estar aberto no final de semana, no feriado, no período noturno. Isso precisa estar sendo usado pela comunidade. É assim que a gente vai fortalecer o esporte amador, o esporte comunitário. Mas é preciso também apoiar também o esporte de alto rendimento. Araras teve uma posição de destaque de novo agora nos jogos regionais. Nós temos que apoiar também esses atletas que levam o nome do município, que estimulam também, são referência também para o esporte, que os jovens também se espelham nesses destaques da cidade. E é preciso com isso fazer um Bolsa Atleta municipal, apoiando também esses atletas de alto rendimento, que às vezes não conseguem ainda ter um índice para receber recursos de programas federais, mas que o município pode dar um empurrão com uma iniciativa municipal. Quem sabe até
A nossa projeção deve ser, por exemplo, que na próxima Olimpíada, quem sabe o município possa ter um atleta da cidade na próxima Olimpíada. Não conseguiu ainda para essa. Até foi cogitado, eu me lembro, alguns anos atrás, será que Araras vai ter um atleta disputando a Olimpíada do Rio? Não conseguiu. Mas isso tudo, a Olimpíada até no Brasil, nos estimula a pensar sobre isso. Quem sabe no próximo Olimpíada tem um atleta da nossa cidade. Nós temos várias modalidades que têm potencial para isso. Tem recurso para isso, para esse Bolsa Atleta, por exemplo? Tem recurso municipal para isso, não é tão caro, porque são alguns atletas pontuais. Não, esse é um programa focado em alguns atletas, que para o município é até um investimento pequeno, mas para esse atleta pode fazer toda a diferença. E o município também precisa reforçar o apoio às instituições e às associações para buscar recursos. Porque às vezes é uma assessoria, é uma orientação, é um curso, é uma capacitação para as pessoas daqui de Araras, e o próprio município também pode buscar recursos na lei estadual e na lei federal. Nós temos, né, grupos de pessoas que têm muita habilidade com isso, porque eles mesmos têm buscado esses recursos federais e mantêm o projeto em atividade contínua. Mas a cidade também pode conseguir mais recursos que acabam vindo para a cidade e apoiando atletas do município, se apoiar a busca desses recursos, estimular as empresas da cidade a também participarem dessas leis de incentivo, estadual e federal. Eu vejo que todo esse fervilhamento das Olimpíadas, talvez a gente não tenha aproveitado a cidade de Araras por completo, mas eu me animo muito também que nesse pós-Olimpíadas do Rio, por tudo isso que aconteceu, a animação que teve, o bom resultado das Olimpíadas, isso possa animar, e o esporte tem um papel muito importante na formação do nosso cidadão. E quando a gente pensa em uma cidade educadora, isso envolve também a cultura e também envolve o esporte. Breno, vamos mudar um pouco de tema agora, acho que é o nosso tema final, que é política. Eu vou emendar duas perguntas em uma só, porque elas são correlacionadas. A primeira é se você é a favor da reeleição. E a segunda é quais medidas deveriam ser tomadas numa emergencial reforma política. Bacana. Da reeleição, eu tenho pensado a este respeito que seria melhor que não existisse. Teve uma experiência, né, a partir de 94, quando foi feita a discussão sobre a reeleição, num processo até complicado de alteração constitucional, né? Questionável como foi esse processo de reeleição, permitindo que os mandatários à época também pudessem ser reeleitos, mudou a regra no meio do jogo, mas eu vejo que talvez um mandato de 5 anos fosse adequado. Eu vejo que talvez um mandato só, sem reeleição, talvez fosse o mais adequado. Eu espero que o Congresso possa promover isso numa reforma política. Mas eu vejo pouca possibilidade, aí já entrando na sua segunda parte do questionamento, eu vejo pouca possibilidade do atual Congresso comprar de verdade uma reforma política. Por isso que várias pessoas, vários juristas já, de vários setores, de várias correntes ideológicas, já têm defendido uma constituinte exclusiva para a reforma política, ou seja, pessoas eleitas especificamente com a função de fazer a reforma política. Então, tentar fazer, né, uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar de temas da reforma política. E eu vejo que o principal agora da reforma política seria tentar reduzir o número de partidos, tornar isso mais ideológico, tornar isso mais, essa pulverização político-partidária no Brasil, talvez seja uma das dificuldades. Estabelecer algumas cláusulas de barreira que o Supremo acabou voltando atrás. Eu acredito que isso possa ser um tema prioritário. E aí, outras medidas também, de rediscutir a questão do financiamento público de campanhas, a forma do voto proporcional, do jeito que é hoje. Hoje, o voto para o parlamentar, ele privilegia muito projetos individuais em detrimento de programas, é uma campanha muito individualizada. Então, a reforma política ela deve ter esses objetivos de estimular a participação das pessoas e de fortalecer programas. Mas eu não me desanimo assim também. Eu acho que isso é um processo que o Brasil passa de amadurecimento da sua democracia. A nossa democracia é muito recente, é muito cedo para a gente se desanimar dela.
Nós vivemos hoje o maior período democrático do Brasil, então, com todas essas movimentações, manifestações, embates, situações delicadas, o que nós temos que, enquanto sociedade, cada cidadão tem que fazer é se recobrar de energias e estimular a participação, a se envolver nas discussões, né, sobre a sua cidade, estar engajado, né, começando pelo seu município, né, aquilo que pode ser feito a partir da sua localidade, aquilo que pode melhorar a situação da sua comunidade. Breno, quais são os pontos positivos e os negativos do atual governo municipal? Eu vejo como pontos positivos do atual governo municipal o desenvolvimento da educação, que foi muito importante, o desenvolvimento da habitação, a garantia do direito à moradia, que foi retomada, também a conquista da faculdade de medicina, é um ponto muito positivo da atual gestão, porque isso vai gerar reflexos de longo prazo, e o investimento na educação também com o Senai, com a FATEC que está em implantação, com a UAB, o fortalecimento da faculdade municipal, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, são ações importantes que o governo municipal ele delineou, ele apontou para uma cidade que vai pensar o futuro, a tecnologia, o desenvolvimento. E eu penso que áreas que ainda faltaram ter uma atuação, e que agora é a tarefa da próxima gestão, é justamente na área de saneamento, como nós mencionávamos, sobre a situação dos resíduos sólidos, dos resíduos domiciliares, dos resíduos da construção civil, é uma área que vai precisar ser resolvida. E também, agora, o próximo passo na atração de investimentos. Nós temos agora as bases de educação, da formação de mão de obra, de qualificação técnica, tecnológica, e agora vai ser o desenvolvimento também de atração de novos investimentos. Isso não significa só novas indústrias, mas que as empresas aqui instaladas também possam se ampliar, que nós possamos ter uma incubadora de cooperativas populares, que nós possamos ter um apoio mais forte ao empreendedorismo, uma casa do empreendedor, e assim a cidade também desenvolver iniciativas de geração de emprego e renda para a nossa cidade. Ok. Se diz que a disputa pelo poder muitas vezes obriga os candidatos a colocar em xeque conceitos de coletividade e até de honestidade. Para ganhar uma eleição, é necessário mesmo fazer concessões a grupos empresariais, comprometer uma administração? E mais, em outras palavras, como ganhar uma eleição sem se vender? Eu vejo que é preciso apresentar uma proposta num processo eleitoral que seja factível e apresentar um programa que vai poder ser realizado e tem um limite, sim. Eu vejo que quem não tem limite na política, aí pode fazer tudo. Eu tenho os limites, eu tenho limites éticos, limites morais, limites também daquilo que eu acredito, daquilo que vai ser realizado. Eu não vejo a eleição que ela deve ser vencida a qualquer custo, que é mais ou menos, acho que isso você está dizendo. Vale tudo para vencer uma eleição? Eu digo, não vale tudo para vencer uma eleição. Tem que apresentar ideias, tem que fazer propostas, tem que buscar apoios, mas não vale tudo para ganhar uma eleição. Porque depois da eleição tem a execução, tem a gestão. Então, se não tiver limite, então depois não tem governo. Então, eu tenho, né, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, né, tudo eu caminho com a minha proposta, com o meu direcionamento como candidato a prefeito, com esses parâmetros de honestidade, seriedade, com aquilo que eu acredito, sem fazer propostas demagógicas, buscando aquilo que eu penso que vai poder ser realizado a partir da próxima gestão. Para viabilizar sua candidatura, algumas parcerias com outros grupos políticos foram formadas. Qual deve ser a participação desses outros partidos do seu grupo no seu governo? Veja, nós temos aqui no meu campo político um grupo que parte dele ele já vem sendo formado nos últimos anos. Então pessoas que eu tenho tido relacionamento político, partidos com os quais eu tenho conversado na Câmara, que me apoiaram para a presidência da Câmara, né, que partidos que nós temos estado juntos conversando sobre a nossa cidade. Então são esses os partidos e que vão ter uma contribuição, a cidade também na gestão, mas não só esses grupos.
Depois de eleita, a gestão tem uma responsabilidade com toda a cidade, com todo o município. Então, a composição de governo vai ser uma discussão a ser feita depois das eleições, a partir de um novo cenário que vai ser estabelecido, com a vitória, com o êxito eleitoral, mas visando o interesse coletivo, não o interesse de um grupo, de um determinado grupo, mesmo do grupo que eu integro, do grupo que me apoia. O interesse que vai prevalecer na minha gestão é o interesse da cidade, o interesse coletivo, o interesse do município. Breno, de onde vêm os recursos da sua campanha? Os recursos da minha campanha vêm de alguns apoiadores, de algumas pessoas que acreditam no meu projeto, naquilo que eu defendo, pessoas que ainda há uma fase inicial ainda de recursos, de arrecadação de recursos, de pessoas físicas. Então são de apoiadores, pessoas que acreditam na minha proposta, familiares até também que me ajudam, pessoas que estão engajadas nesse projeto de cuidar da cidade, de administrar o município para todos, de ajudar no desenvolvimento da cidade de Araras. São a partir desses propósitos que as pessoas também têm acreditado na minha proposta, naquilo que eu tenho dito, naquilo que eu tenho defendido, e aí fazem também o apoio financeiro para permitir que a campanha possa se desenvolver. Breno, qual foi o critério para a escolha do seu vice, o enfermeiro Nelsinho Barbosa? Houve consenso dentro do grupo? O nome dele foi uma tentativa, no caso, de trazer os votos da Igreja Quadrangular para a sua chapa? Nelsinho, ele é evangélico, ele é da Igreja Quadrangular, assim como eu sou católico, mas ele não é só um evangélico da Igreja Quadrangular. Ele é um enfermeiro, um concursado da rede pública há muitos anos, uma pessoa muito reconhecida, uma pessoa íntegra, uma pessoa muito honesta e que tem uma vida pública também. Ele foi vereador por 3 mandatos, ele foi candidato a deputado federal, então ele tem uma trajetória própria que o credenciou a receber sim o apoio consensual do grupo. Foi muito tranquilo, foi uma indicação que foi sendo apresentada, ela foi se solidificando, mas o objetivo justamente a chapa Breno Nelsinho é uma chapa da cidade, não tem essa situação de evangélico, católico, nada disso. É uma chapa da cidade, é uma chapa, uma dupla que tem um entrosamento. Eu fui vereador junto com o Nelsinho, nos últimos anos nós nos relacionamos muito, ele é uma pessoa muito boa. Eu tenho uma alegria muito grande de ter uma pessoa com essa trajetória, com essa capacidade política, com essa articulação, com essa experiência e que soma muito a chapa e que me ajuda muito a pensar a cidade como um todo, independente de grupos, de segmentos. O prefeito e o vice-prefeito, eles são prefeito e vice-prefeito de toda a cidade, não de um segmento religioso, não de determinado grupo. Nós iremos exercer o cuidado com toda a cidade, com os que creem, com os que não creem, de todas as crenças, e é assim que nós formatamos esta chapa, visando o bem do município. Ok. Como você avalia a saída dos partidos, o PROS e o PSB, do seu grupo, nessa fase final? Eu lamento, nós lamentamos, foi algo que não foi desejável, nós não gostaríamos que isso tivesse acontecido. Eu lamento até, e também ainda não entendi exatamente o que aconteceu, porque eles estavam conosco, discutiram conosco, participaram do encaminhamento a respeito da minha candidatura e não ficou muito claro para mim o que aconteceu. Eu só tenho a lamentar. Ok. Tudo encaminha, candidato, para que seus adversários tentem reforçar durante a campanha o seu vínculo com o PT, o Partido dos Trabalhadores. Você acha que a sua saída do partido foi correta? E a sua saída foi uma tentativa de desvincular o seu nome de um partido que está com uma imagem ruim nacionalmente? Minha saída do PT foi uma opção pessoal. Eu avaliei isso desde o ano passado, a situação, eu analisei, eu também me desanimei com algumas coisas relacionadas ao PT
e entendi que eu não tinha mais identidade para permanecer no PT, focando inclusive a discussão na cidade, né? É por isso que eu vou inclusive para um partido de médio porte. Isso nos permite focar ainda a discussão dos temas que interessam a cidade. E eu lamento só se os adversários forem ficar querendo bater nessa tecla. Eu não sou mais do PT, não é isso que está em discussão, a eleição não é nacional, o que interessa, e eu espero que os adversários devam fazer, é discutir os temas do município. Quem vai poder fazer o melhor para a cidade, quem vai poder exercer melhor o cargo de prefeito. Eu espero que no decorrer da campanha eleitoral esse seja o foco da cidade. Ok. Mas você considera, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma, você considera que foi um golpe? Eu espero que as instituições brasileiras funcionem. O Senado da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Eu espero que esse processo ele se desenrole superando o Brasil esse momento de instabilidade política. Eu lamento que nós estejamos passando, não é algo que eu acho que alegra ninguém, o processo de impeachment. Está uma presidente da República eleita sofrendo um processo de impeachment. Isso é algo que não é do curso natural. Assim como uma cassação de um prefeito, um afastamento de um prefeito, isso não é esperado. Isso é um dispositivo da lei, mas não é esperado. Então, eu lamento que o Brasil passe por essa situação, mas eu espero que isso seja superado rapidamente. Mas o que a gente vê no cenário nacional é principalmente o Partido dos Trabalhadores, mas também o PDT com essa posição de que foi um golpe o impeachment dela. Você, como do seu partido, você pensa assim? Existiu até dentro do PDT, não foi isso que determinou a minha filiação. Quando eu me filiei no PDT, nem se sabia qual era a posição do PDT. Dentro do PDT teve posições diversas, teve posições até de opiniões divergentes a este respeito, mas eu não tenho me atido às questões nacionais, eu tenho me atido às questões do município. Não foi nenhum tipo de orientação nacional que causou a minha filiação ao PDT. Era um partido que aqui em Araras ele não estava organizado adequadamente, um partido de tradição da educação, um partido que tem boas pessoas, um partido de médio porte. Então foi isso que me orientou a filiar no PT, e eu não tenho me atido às questões nacionais. O meu foco tem sido, Célio, o município. Tá, mas pelo seu histórico político aqui em Araras, com 3 mandatos de vereador, a gente viu muito isso, a sua participação intensa em campanhas nacionais, defendendo todos os candidatos de forma até contundente, seja o Lula, seja a Dilma. Você não acha que está faltando, no caso, uma explicação para o real motivo, então, da sua saída do partido? O real motivo da saída é este: a minha discordância com o PT. Mas o que tipo de discordância? Olha, o PT precisa resolver os seus problemas lá. Eu não quero fazer nenhum tipo de crítica ao PT, eu não participo mais do partido, eu acho que eles têm que resolver. Mesmo eu tenho visto entrevistas de lideranças importantes do PT fazendo esta autocrítica, esta avaliação. Eu decidi que não me identificava mais com o PT. As razões que me fizeram filiar no PT, aquilo que eu acreditava, como muita gente também, muita gente que votou no Lula em 2002, muita gente também que acreditou no PT. Eu também, chegou um dado momento que eu percebi, participando internamente, que aquele rumo não era o rumo que eu queria para mim. Então, eu segui na militância da cidade, na militância política. Eu poderia até abandonar a política, porque a tristeza também é grande. A decepção, situações nacionais que as pessoas, que todo mundo acompanhou, isso desanima com a política. E eu decidi sair do PT. Lá, pessoas estão lá, tem pessoas boas na cidade que lá permanecem, mas eu fiz a minha opção de sair do PT e não tinha uma definição para onde ir. Depois, no tempo que eu fiquei sem filiação partidária, e vale dizer, por que aconteceu neste período? Porque foi a janela que a lei eleitoral estabeleceu. Se a lei eleitoral talvez tivesse estabelecido o ano anterior, o ano passado, talvez eu tivesse feito essa alteração partidária antes. Mas é um tempo também de avaliação, é uma coisa muito séria uma mudança partidária. É uma coisa assim que não é confortável, é um momento complexo para quem atua na política. Para quem não está na política, para quem nunca disputou eleição, isso pode parecer
como mudar de roupa, mas não é simples assim. A saída, eu fiz uma ruptura com o PT, né? Fiz uma ruptura pessoal da minha filiação, saí do PT. Agora é uma nova fase que eu inaugurei uma nova fase na minha trajetória política. E por isso que eu sigo. Eu acho que a cidade tem compreensão das razões, eu apresentei elas em uma carta, numa coletiva, eu acredito que isso foi suficientemente esclarecido. Claro que as pessoas, às vezes, ainda, né, não sabem, uma parte às vezes não acompanhou, não ficou sabendo, mas essas são as razões. Tá. Numa de suas respostas aqui sobre se comprometer em campanhas, você respondeu que tudo tem limite, tem que ter um limite em campanhas para depois não comprometer lá na frente. Você não acha que foi isso que aconteceu numa campanha, por exemplo, da Dilma nessa reeleição, que acabou tendo reflexos diretos ao município? Você cita que a preocupação é com o município, reflexos diretos com uma crise política que acabou gerando uma crise econômica, que teve reflexos em termos de queda de arrecadação, não repasses de verba do PAC que está se esperando. Eu queria saber de você com relação ao que aconteceu na campanha presidencial na última com relação a promessas. Sim, eu acho que talvez a expectativa que se gerou na eleição de 2014, ela foi frustrada. Depois, nos meses seguintes, até antes da posse, e depois em 2015. Eu também me frustrei com isso. Entendi. Você acha que consegue, ao mesmo tempo, o apoio de grupos religiosos, movimentos sociais, que são bandeiras suas nesses últimos anos, causa LGBT, o apoio de um grupo mais alternativo não prejudica o apoio de outro mais conservador, agora por uma campanha a prefeito? Veja, eu tenho uma trajetória de vereador, de campanhas de vereador e uma militância de vereador. Agora, eu sou candidato a prefeito. E todos os grupos que me apoiam, os diversos partidos, têm essa noção, e a cidade também tem essa noção, e eu ainda mais, de que agora é o momento de discutir toda a cidade. Então, eu repito, não é uma candidatura de determinado grupo, de determinado segmento, seja religioso ou de determinado movimento. O prefeito, ele tem a responsabilidade de cuidar de toda a cidade, de todos esses segmentos. E eu tenho dialogado com todos eles, com todos esses setores. E eu tenho tido êxito, porque as pessoas também sabem que terá só um prefeito, e que é importante que esse prefeito seja de todos. Sim, vamos lá sobre a eleição agora. Seu grupo tem esperança de eleger quantos vereadores? Você acredita que, se eleito, terá uma base numerosa para o seu governo? Olha, nós temos 66 candidatos, né? Nós só vamos poder eleger no máximo 11. Isso eu avisei para o pessoal lá. Mais que 11 a gente não vai conseguir. Mas nós fizemos, sem brincadeira, nós fizemos coligações que viabilizem a eleição, o quociente eleitoral. Então, nós temos uma expectativa que as 3 coligações que nós fizemos possam eleger de 2 a 3 em cada coligação, né? Então, se as 3 coligações elegerem 3 cada uma, vão ser 9, né? Então varia a depender, mas nós fizemos coligações que possibilitassem atingir o quociente eleitoral, mas que tivesse até a possibilidade de eleger em cada dessas coligações de 2 a 3 vereadores em cada coligação. Então aí seria, né, uma perspectiva de 9 nesta composição, até porque, né, nós temos a maior chapa de vereadores, são 66 candidatos e candidatas. Não há um risco de uma das coligações não atingir o quociente? Esse risco é do processo eleitoral, mas nós formatamos essas coligações para que todas tivessem pelo menos um quociente eleitoral mínimo e que tivesse essa perspectiva de 2 a 3. Nós formatamos com esse objetivo. Agora vai depender, claro, do trabalho dos vereadores, da conjuntura eleitoral, dos eleitores, da aprovação dos eleitores, né, a estas candidaturas. Mas essa é a perspectiva, mas com muito respeito ao eleitor, às propostas que serão apresentadas,
nós temos um bom grupo de vereadores, importantes lideranças sociais, importantes lideranças de vários setores da cidade, né? Atuais e ex-vereadores nós temos no nosso grupo. Então, nós temos uma boa perspectiva, sim, de eleger e de ter uma boa base. Mas a discussão de base política de governo vai ser uma discussão que vai ser feita depois da eleição, né? Mas buscando o entendimento, a conciliação. Eu fiz um feito inédito, Sérgio, você se lembra disso, quando fui eleito presidente da Câmara. Há mais de 40 anos, um presidente de Câmara não tinha o voto unânime. Pode pegar as últimas mais recentes, teve sempre um vereador que votou contra, um vereador que anulou o voto, um vereador que votou não, uma chapa, quando tinha 17 tinha muita disputa de chapa, né? Mas mesmo depois, quando passou até 11, tinha sempre às vezes 3, 4 ou um vereador que votava contra. Eu fiz uma composição histórica em que tive o voto dos 11 vereadores para a eleição da presidência da Câmara. A minha experiência parlamentar me dá muita condição de dialogar com todos os setores da cidade, com todos os partidos, e eu acredito que, passada a eleição, vai permitir que a gente possa conversar com todo mundo. Uma das críticas da sociedade é que é a perpetuação no poder de políticos, de forma genérica. No seu caso, apesar de você ser novo, você está na Câmara há praticamente 12 anos seguidos e agora tenta se eleger prefeito, o que faria se manter, caso eleito, 16 anos ininterruptos em cargos eletivos. Esse comportamento não vincula, então, como um conceito dessa política velha de perpetuação, de fazendo carreira política? O que é curioso, né? Hoje eu sou o vereador com mais tempo de mandato na Câmara, mas sou um dos mais jovens e estou com 31 anos de idade. Nós estamos falando de alguém que está há 3 mandatos da Câmara, mas que tem 31 anos de idade. Portanto, a minha visão sobre a política é uma visão renovada, uma visão jovem, uma visão da nova política, da participação, do engajamento, de ações modernas, de modernização da prefeitura. Então, eu tive a honra de ser eleito em 2004, com 19 anos de idade, muito jovem, e depois de ter reeleições seguidas e crescentes. É uma honra. Mas a cidade também me deu esta oportunidade de me preparar. Então isso deu condições da cidade me preparar para que eu agora pudesse disputar a eleição para prefeito com muita solidez, com essa jornada, com essa experiência, porque isso é importante também. Se por um lado pode parecer muito, às vezes pode até parecer pouco, porque a responsabilidade que tem da gestão da cidade é muito grande. Então eu acredito que é o tempo certo. Eu tive esse tempo de maturação, de amadurecimento político, de amadurecimento pessoal, profissional, para chegar agora, em 2016, depois de 3 mandatos, depois de presidente da Câmara, que eu acho que foi a experiência mais importante, porque a Câmara é uma pequena prefeitura, a Câmara tem seu próprio orçamento, suas licitações, os seus funcionários, e que me dão condição agora de pleitear o cargo de prefeito, apresentando para a cidade uma proposta e uma candidatura e a minha trajetória, me colocando a serviço da cidade, colocando a minha vida à disposição da cidade. Entendi. Candidato, essa é para encerrar. É a última, a gente vai até cronometrar. Você tem 1 minuto. Está à disposição, caso queira. 1 minuto para você pedir o voto para o eleitor. Como você vai convencê-lo? Eu peço o apoio da cidade de Araras, porque eu considero que a cidade avançou bastante nos últimos anos, a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu, várias iniciativas foram adotadas, mas a cidade pode avançar ainda mais. Araras pode ser um polo de desenvolvimento econômico, um polo de educação, de ciência, tecnologia e inovação. Nós podemos ser modelo de educação, modelo de saúde, informatizar e modernizar a prefeitura, e eu tenho uma trajetória que possibilita as pessoas acreditarem nessa proposta. São propostas factíveis, são ações que eu tenho pensado há algum tempo, são iniciativas que eu há muitos anos quero adotar e que agora eu tenho me colocado à disposição da cidade, com muito respeito ao eleitor, construindo um plano de governo participativo para a cidade avançar ainda mais.